Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do Dr. André Braga, mais conhecido como Pena Castro. Dr. André, ou Pena, né? É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Uma boa tarde a todos vocês, telespectadores da TV Uni. É uma grande honra estar aqui hoje. Eu gostaria de começar aí falando de processos. Você andou provocando o Ministério Público sobre algumas questões aí que você achou equivocada na cidade. Quais foram eles? Qual foi o primeiro processo? Na realidade, eu como advogado, então conhecedor da lei, pelo menos um pouco, né, porque eu sou advogado criminalista. Para fazer algum outro tipo de ação a gente tem que estudar bastante, né, Eduardo? Mas a primeira iniciativa minha foi provocar o Ministério Público com relação às vacinas lá do H1N1. Que me parece foi ano passado, eu lembro que eu vi na imprensa alguma coisa, né? Teve um surto, né? Ano passado não, desculpe, nós já estamos aí no segundo de 2018, então foi há 2 anos atrás. É verdade, já faz 2016. tempo. Já faz tempo que eu estou causando. É verdade. Então, mas isso aí foi uma provocação, porque explica para quem está nos assistindo, o telespectador leigo, o que é uma provocação. Certo. Na realidade, não fui eu que entrei com a ação, certo? Nem qualquer outro advogado. Capacidade postulatória, só o advogado tem. Então, o advogado tem que entrar com a ação. Nesse caso, eu procurei o Ministério Público como um cidadão normal e disse a ele o que estava acontecendo. Então, você pode provocá-lo verbalmente. O Ministério Público de Tupã está à disposição, a gente é sempre muito bem recebido lá. Então, qualquer um da população se sentir prejudicado em alguma coisa, que seja pública, né? Pode chegar no Ministério Público e provocá-lo, né? Não adianta eu chegar lá e falar que meu vizinho está fazendo uma coisa errada. Tem que ser uma coisa relacionada a um órgão público, municipal, federal ou estadual. Ou criança e juventude, né? Que o promotor vai ter que tomar atitude. Então, nesse caso, eu cheguei lá, fiz uma petição, para ficar mais fácil do que eu conversar com ele, depois reduzir a termo. Então, eu fiz uma petição dizendo que Tupã estava tendo um surto e pedindo para ele tomar essas providências. A providência que ele tomou foi entrar com uma ação civil pública e pedir uma liminar para que a prefeitura, que é responsável, juntamente com o Estado e a União, pela saúde, para que ela fosse obrigada a entregar as doses. Mas, infelizmente, depois a prefeitura ou o Estado, se não me recordo, foi o Estado de São Paulo, acabou recorrendo e o Tribunal de Justiça cassou a liminar, né? Então aí acabou não dando certo. Mas, pelo menos tentamos. E é o que eu queria deixar bem claro aqui, que muitas coisas não precisa ser advogado para ir na justiça. A própria população pode ir lá. Ou seja, deve, né? Nesse caso específico das vacinas, eu ou qualquer outra pessoa que não é advogado poderia, no caso, provocar o promotor. Ou seja, reiterando, que provocar o promotor é ir lá e fazer uma denúncia para ele. Isso é uma notificação, né? Notificá-lo do que está acontecendo. Para ele se inteirar, ele vai saber, olha, está acontecendo isso. Então ele vai ser provocado. E fica mais fácil até porque se você ainda peticionar, fizer uma petição, você pode escrever, excelentíssimo senhor doutor promotor, eu fulano de tal, venho aqui nessa data, requerer tal coisa, ou que investigue uma suposta máfia de cartéis de postos de combustíveis, como eu fiz agora há pouco, ou qualquer outro tipo de coisa. Ele vai protocolar essa petição e vai gerar um número. E depois ele vai analisar. Se ele achar que tem fundamento, ele prossegue com uma ação civil pública, depois pode virar uma ação criminal. Se ele achar que não tem... Ele não obrigatoriamente tem que levar aquilo adiante. Não. Ele pode achar que aquilo lá não tem fundamento, é uma bobagem. Sim. Não é bem como você está dizendo. Ele vai analisar os fatos que você apresentou, não sei se outros também, né? Ele pode, então, entrar com uma ação ou não. Sim, depende dele. E nós temos aqui em Tupã um judiciário excelente, né? A doutora Daniela é um exemplo de juíza, gosto muito dela, né? As decisões dela são muito bem fundamentadas e a gente brinca entre nós advogados nos corredores que quando a gente pega uma sentença dela, mesmo a gente perdendo, a gente acaba... Ela tem razão. Ela acaba batendo palma. Ela está bem embasada naquela, é isso que você disse. Isso, sempre muito bem embasada, ela é muito estudiosa. O Dr. Rodrigo é outro excelente promotor. Então, Tupã está bem servida. Polícia Militar, Polícia Civil, a
a gente está bem servido aqui. A Faculdade de Direito de Tupã, né, que é a FADAT, uma excelente faculdade, formaram vários juízes, inclusive o Dr. Fábio Vasconcelos, que é o juiz titular da vara criminal, é formado aqui em Tupã, né? O Dr. Eduardo Saran, Dr. Sandro Resina, Dr. Flávio, são delegados, todos formados aqui em Tupã. Então, Tupã tem uma gama de juristas, né, vamos dizer assim, pessoas, operadores do direito, muito inteligentes. Você citou aí a Polícia Civil, Militar também. Me parece que em Tupã a segurança não é um grande problema. Eu digo no seguinte sentido, você pode andar às 3 horas da manhã na rua, 4 horas da manhã, sozinho, a pé, dificilmente alguém vai te incomodar. A não ser que for uma mulher, o cara pode chegar e assim, abordar ela ou falar uma bobagem qualquer, mas assalto mesmo, principalmente no caso de um homem, né, dificilmente você vai ser abordado por alguém, porque tem mais é furto, isso e aquilo. Me parece que em Tupã o problema maior é saúde, né? Qualidade muitas vezes dos hospitais, falta de remédio e educação. Não que a qualidade da educação em Tupã seja boa, ou seja ruim, né? Também não sei se é excelente, simplesmente não tem conhecimento. O que eu tenho conhecimento é de falta de vagas nas escolas, nas creches municipais. Faltam vagas. Bom, começando pela polícia, né? Tupã tem uma excelente polícia civil, muito capacitada, principalmente a equipe do Dr. Sandro Resina, que é delegado titular da DISE, e a Polícia Militar também muito bem comandada, tem vários amigos lá, eu sei da rotina deles, até porque eu sou advogado criminalista, então vira e mexe eu estou na delegacia. E eu vejo hoje, entre 80% e 90% dos crimes é mais tráfico de drogas, que a gente vê em Tupã, né? Que é um crime muito, como eu vou te falar, mais corriqueiro. Muito presente em todas as camadas da sociedade, né? Hoje em dia, seja alguém mais pobre, mais classe média, classe alta, aquilo lá sofre as consequências do mesmo jeito. Sofre as consequências. É o crime que está na moda, a gente pode falar, né? Que é o que mais tem aqui em Tupã seria tráfico, um outro furto, latrocínio, faz tempo que não vejo aqui em Tupã, que seria o roubo seguido de morte, um outro homicídio, né? Que infelizmente acontece, como aconteceu esse dessa moça que eu não me recordo agora, mas acho que foi no ano passado, né? No ano passado houve pelo menos 2 casos, um no começo do ano. Bem brutal, né? Aquele homicídio. E o outro mais pro meio do ano aí. Isso, está se apurando, depois vai para júri. Mas a Polícia de Tupã é muito bem preparada, apesar de que está com efetivo reduzido. Aposentaram muitos policiais. Isso que eu ia dizer. Me parece que a polícia, no estado de São Paulo, que a gente tem mais contato, né? A gente mora aqui, que o problema muitas vezes é estrutural, não é problema relacionado à pessoa do policial. Então, assim, o salário é baixo, não tem concurso como devia ter para repor esses que se aposentam, às vezes não tem equipamento à altura, né? Às vezes não tem um treinamento à altura, ou seja, coisas que o Estado que mantém as polícias deveria fornecer, não fornece. Não, né? Na realidade a gente falta material humano e até cadeira, às vezes falta papel. Então, várias vezes eu já presenciei na delegacia, eu digo isso porque é o meu cotidiano, policiais comprando lanche do próprio bolso que é um absurdo isso pro detento, né? Entendeu? Porque não pode deixar a pessoa que de repente foi presa às vezes 8 horas da noite, das 8 da noite às 8 da manhã que ela sai para ir para audiência de custódia, sem comer. Então eles compram às vezes até do próprio bolso. Eu acho muito legal isso, só que... Não, é bom, é ótimo, mas é um absurdo. É um absurdo, mas bom eu estou falando essa consciência. Sim, os policiais são excelentes, eles fazem o que podem e até o que não podem. Então a gente precisa ter um aparelhamento melhor do Estado com relação a isso, né? Melhorar. Apesar de a gente ter um prédio excelente aqui em Tupã, muito bem construído, mas precisa dar uma boa melhorada aí com relação ao salário, né? Dar uma boa melhorada aí, o pessoal está trabalhando em condições extremas mesmo. O Brasil, a gente conversava isso agora há pouco, antes da gravação do programa, né? E o Brasil tem sérios problemas estruturais, né? E a polícia não foge dessa regra. Infelizmente, os policiais também sofrem no dia a dia a falta da estrutura governamental e o excesso de burocracia. Porque, por exemplo,
não só na polícia, mas em qualquer outro órgão, queima um computador, você não consegue trabalhar, aquilo vai demorar semanas ou meses para ser consertado. Às vezes, aí ele vai ter consertado o bolso dele. ou então pegar um notebook, um computador que ele tem encostado na casa dele e levar. Eu já vi isso não na polícia, eu já vi em outros órgãos públicos, o cara pegou e teve que levar enquanto se consertava, se saía autorização, não era nem conserto, saía autorização para aquele conserto, devido à burocracia. É burocracia muito grande. Eu falo isso porque eu venho de uma família onde meu pai foi escrivão-chefe da seccional por vários anos, era policial, portanto, e minha mãe professora, minha avó professora, então eu sei o tanto que ele sofre. O professor sofre demais, ganha muito pouco, e hoje a gente vê cada dia mais aluno ofendendo o professor. Eu acho que a sala de aula é, na realidade, uma sala de guerra. O pessoal não tem respeito, então a gente tem que partir do princípio de que tem que ser respeitado. Na minha época, eu cantava o hino nacional todo dia, o professor entrava, a gente se levantava. Eu falo isso, o pessoal às vezes pode até dar risada, né? Às vezes a molecada de hoje, coisa careta, né? Coisa careta, mas não, patriotismo. Eu sei cantar o hino nacional. Se pegar qualquer um hoje, menino da oitava série, ele não sabe cantar o hino nacional. Mas essa questão da falta de educação com os professores não é um reflexo da educação ou da falta de educação que a pessoa recebe em casa? Ou seja, em casa. Devido a famílias desestruturadas, se ele não respeita o pai e a mãe, ou às vezes o pai nem mora junto, a mãe ele é criado pela avó, a gente vê muito isso, né? Que acaba sobrando para a avó, né? Que muitas vezes não tem mais saúde para cuidar do garoto, da garota, ele vai levar aquilo lá para a escola, aquela falta de respeito que ele tem no ambiente doméstico, com os vizinhos, né? Infelizmente, assim, eu não sei como resolver isso, eu estou apenas apontando o problema. Na né? realidade é complicado, mas vem muito dentro de casa. E outra coisa também que eu acho é da personalidade da pessoa. A pessoa já nasceu ruim, não tem que se faça para ela melhorar, entendeu? Mas os pais também colaboram muito com esse erro. É chegar e acontece alguma coisa, eu levo uma bronca do professor, né? De repente a criança fez alguma coisa de errado, o adolescente, leva uma bronca do professor, o pai vai lá e fala, vou processar o professor. Não, você tem que ir lá saber o porquê que levou a bronca. Porque ele fez isso, fez errado. Ouvir as duas partes, né? Sim, vou lá ouvir do professor. Se for uma das duas minhas filhas, se chegar lá, eu ficar sabendo por que levou a bronca, se ela estiver errada, eu vou falar que foi pouco ainda. É claro que você não vai pedir nem autorizar para o professor bater nas suas filhas. Não. Talvez nem você faça isso. Hoje em dia os pais não fazem mais isso. Não. Mas dentro sei lá, de uma bronca, né? Um castigo, assim, não, você vai ficar sem assistir aula agora. Sim, ela tem que levar bronca. Vai para a diretoria. Ela tem que ser educada lá. Exatamente. A escola também não é só ensinar. A escola educa. Mas a escola precisa de ter uma retaguarda em casa que os pais deem esse motivo, esse respaldo para eles poderem educar. Porque você jogar a criança lá na escola e chega um professor não pode falar um A. Eu lembro com muito carinho da minha mãe, a dona Olga, ela tacava até pagador na minha cabeça. Era um sarro. Mas eram outras épocas, né? Há 100 anos, 80 anos atrás, se usava palmatória. É claro que ninguém, isso é já absurdo, mudou, a palmatória é uma coisa, evoluímos, é uma agressão física, você tem outros meios. Meus filhos, por exemplo, agora estão mais crescidinhos, pouco apronto, mas quando eram menores, você vai para o quarto e vai ficar lá pensando, vai ficar lá 10 minutos, que para uma criança 10 minutos é uma eternidade. Não, Sim. Você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem videogame. Você não precisa... muita gente fala, não, porque eu apanhava e não fiquei, não cresci saudável. Mas não é apanhar, não é o único meio. Não, entendeu? Eu acho que é assim, e que é o último dos meios. Violência, né? Só gera violência. Exatamente, você tem que orientar o seu filho, falar, você está errado e você vai ficar lá de castigo. Ou seja, ele perceber que ele perde quando ele faz alguma coisa errada. Não necessariamente, não que ele vai apanhar, entendeu? Ele vai perder. A gente tem um castigo, vai ficar sem TV. A gente vê isso até na área criminal também. Por exemplo, quando um criminoso, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, é abordado, se ele simplesmente falar, realmente eu errei, ele não apanha de policial. O policial não vai bater nele à toa. Agora, se ele vai para cima do policial, o policial é obrigado de usar da força moderada para contê-lo. E tem alguns casos recentes aqui em Tupã, que eu não sei se a pessoa estava sóbria, estava sob efeito de drogas, de álcool, sei lá o quê. Ela foi para cima dos policiais. Eram 2 policiais pelo menos.
Aí você tem que conter ele. Numa dessa, às vezes o cara apanha um pouco mais. Mas né? o que eu vejo, infelizmente, a polícia hoje, ela está desestimulada por esse governo. Pelo menos o nosso paulista, eu posso falar com certeza. O policial hoje pensa 10 vezes, Eduardo, antes de puxar o... Mas de isso acho que é colocar no o dedo Brasil no inteiro, gatilho. né? Porque Infelizmente. se o policial hoje der um tiro, ele já recolhe a arma dele, ele já vai responder administrativamente, ele vai para psicólogo. Então o policial evita. Não, é claro que não se pode ser a favor de execuções, Não, até porque às vezes não- você está não digo tirando uma execuções. pessoa inocente. Mas eu digo, um né? bandido te dá um tiro. Exatamente. E o policial prefere se esconder a revidar. Não, aí uma legítima defesa, isso aí, até um cidadão comum, né? Mas existem casos, É. inclusive, que o policial foi defender a própria a vítima, né? Ele teve que efetuar um disparo, matou o bandido que estava com uma faca e está respondendo criminalmente. Mas ele responde, mas no final das contas, a probabilidade dele ser absolvido é maior que ser condenado ou Não, maior, porque realmente não houve chacina, ele não foi lá com a intenção, vou matar esse Não cara. ele não era do grupo de bandido mesmo, extermínio. mas você imagina um policial desse, é um policial que você já perdeu. Porque ele gastou com advogado ou não, Sim. pode ter pego um advogado público, né, ou a defensoria pública, né, que é o advogado público, que a gente fala que é advogado particular, mas ele ele tem um convênio com a procuradoria, ele se inscreve e ele recebe do Estado para isso. Então, ele vai ter a defesa dele, mas é muito desgastante. Às vezes ele vai até para um júri. Isso desgasta. Esse policial, praticamente você perdeu. É um policial que jamais vai se envolver num tiroteio. Ele é capaz de morrer. Ou então ele vai vai passar para uma outra área dentro da polícia, Pode ser talvez uma que área não seja administrativa. rua, não seja policiamento de rua, não porque sei. ele não Ele está assim por vontade dele, ele vai Sim, procurar uma vai área estar mais desestimulado, mais né? tranquila. Mas vai estar Ele não vai mais desestimulado. querer aquele policiamento de rua. Não, vai estar desestimulado. Então a gente tem que mexer nisso daí e dar mais crédito para os nossos policiais aí da cidade e do estado, né? E do Brasil. Do Brasil, né? do Brasil. Infelizmente, certamente não é um problema só de São Paulo e Não. deve ter estados, pode até ter algum estado melhor para os policiais, mas certamente tem estados muito piores. Com certeza. Né? Vamos chamar nosso apoio cultural e voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do advogado André Braga, mais conhecido como Pena Castro. Pena, a gente estava falando no bloco anterior aí sobre os problemas da polícia, né? Apesar de tudo, o Tupã não tem grandes problemas com a segurança pública, né? Felizmente. Mas um grande problema, que a gente já citou, é a saúde. Como você vê aí o fechamento do Hospital São Francisco? Olha, isso daí vai dar o que falar ainda, viu, Eduardo? Porque, além de má administração, ao que tudo indica, eu não posso falar porque ainda está em fase de processo, onde o Ministério Público Federal de Marília está analisando e investigando. Já tem um processo aberto ou não? Tem um processo aberto onde se apura um suposto desvio de verbas do SUS. Uma paciente que ela passou por 300 atendimentos, sendo que ela reconhece apenas 40 e pouco, 50 atendimentos. Esse é um caso que saiu na imprensa, que ela tinha uma operação que é típica Pressão de homem, próstata, não? De próstata, no caso? Câncer de pálpebra de olho. E falaram que foi erro de sistema. Pode ser que sim, pode ser que não. Não A sei, investigação quem vai dizer. é o Ministério Público, né? Então isso daí foi mais uma denúncia feita, foi levado à promotoria de Tupã, onde o Dr. Rodrigo de Moraes analisou o caso e como o SUS É federal, é envolve federal, o SUS, né? vai para a Envolve esfera envolve federal. O SUS, vai para a esfera federal e a última notícia que eu tenho é que a cliente, que a denunciante, era a paciente, né? Que a denunciante, ela foi para Marília, foi depor lá com o Dr. Rodrigo Fajardo, se não me engano, o nome do promotor do procurador lá, de Marília, né? Então é uma situação bem complicada.
E eu sempre falei, desde o começo, eu já falei já tinha falado para o prefeito, a gente estava sendo tolhido no atendimento ao São Francisco. Isso daí eu falo de causa própria, porque eu simplesmente um dia fui passar pelo São Francisco, no PS, eu achei que eu estava tendo um infarto. Na realidade, depois descobriu-se que era uma crise de ansiedade. Mas, a princípio, chega lá um André e fala, olha, eu preciso de ajuda, eu acho que eu estou tendo um infarto. A pessoa atendente simplesmente me falou assim, olha, você tem a Unimed? Eu falei, não tenho Unimed, eu vou passar pelo SUS. Ela falou assim, então você vai para o UPA ou procura outro lugar, porque aqui é um hospital particular. Já começou aí a mentir, porque ali não é particular coisa alguma. Não, e no caso de emergência ou urgência... E atende SUS também. E outra... Não se pode negar atendimento no caso desse. E para todos vocês aqui de Tupã e todos que estejam me ouvindo, nesse caso eu fiz um boletim de ocorrência porque isso é uma missão de socorro. Você pode chegar passando mal em qualquer hospital público ou particular, eles são obrigados a te atender sob pena de omissão de socorro. Não, e depois, se você morrer, eles respondem por isso. Me parece que se você chegar com Entendeu? uma coisa... Então ali eu já inventei um problema, Eduardo. Falei, tem coisa errada aqui. E ele falou, agora eu vou a fundo. E a gente vai procurando, vai cavando e vai achando as coisas, entendeu? Só que é um processo demorado, é lento, mas demanda resultou de em alguma muita coisa documentação. até agora? Não. Tem um processo... Esse BO que você fez, resultou em um processo judicial Não, ou infelizmente não. Eu fiz um boletim de ocorrência de omissão de socorro. Outro dia eu procurei na delegacia, ele estava parado lá. Eu também nem... Não teve interesse em dar andamento? Eu acabei não dando andamento porque eu acho que não adianta. A gente tem que ir mais fundo. Então deixei isso de lado e procurei ir mais fundo no problema. E apareceu esse problema do SUS aí, desse suposto desvio de verbas, né? Que o Ministério Público está apurando. É só uma denunciante ou aconteceram mais casos? O que eu posso te afirmar com certeza é o seguinte, é uma denunciante... Não tiveram mais denunciantes de outros casos? Não, que você saiba não. Até agora, até onde eu sei, não. Mas é uma denunciante com toda a documentação original do SUS, onde tem mais de 300 atendimentos e ela diz apenas que passou por 50. Bom, no mínimo... não poderia ter passado pela operação de próstata. Com né? certeza. Você A vê não o ser que prontuário dela lá, você chora. A não ser que for uma pessoa que tem uma anomalia genética, que eu acredito que não é o caso dela. Não, né? Se a gente dá risada, mas é de nervoso. A gente dá risada, mas sim, para não chorar, porque não chorar. Realmente é complicado. E já ouvi falar, várias pessoas já comentaram comigo, que estão na mesma situação dela, que tem várias passagens ali que elas não reconhecem. No caso, ela tinha pedido esse relatório, era para o seguro DPVAT, e foi a hora que ela reparou. E outra coisa, aqui eu vejo o pessoal muito acovardado. Ela disse que procurou várias pessoas e ninguém quis fazer nada. E eu, como não tenho medo, sou meio cara de pau, eu peguei e falei, não, daqui, vamos levar isso para o Ministério Público, porque tem que ser apurado. Se houve irregularidade, se houve roubo, que seja punido. Se não houve... que seja inocentado, morreu o assunto. Morreu o assunto, que seja apurado, para a gente saber. Porque o Hospital São Francisco, como o próprio vereador Paulo Henrique disse, ele veio crescendo com uma dívida, se não me engano, de 300 mil reais no ano, né, acumulada. Depois passou para 600, depois 1 milhão e pouco, essa depois dívida 3 é o que, milhões. com fornecedores? Acho que é com fornecedores. O Paulo Não. Henrique, que é o vereador, ele está mais por dentro disso, mas é... Porque possivelmente o Hospital São Francisco é isento de IPTU, por exemplo, ou não? Você não sabe Não sei, eu não sei te responder. Porque eu sei que vários órgãos são assim... eu sei que igreja, associação né? de, Isenta, né? de classe, igreja, de outros IPTU. tantos são isentos de IPTU. Não sei se o hospital porque ali como é um Até prédio onde muito grande, né? Até onde eu sei, não seria é... mais um motivo. Eu perguntei porque seria mais um motivo Sim. de dívida, se ele fosse... na realidade, a gente sabe que os hospitais eles vêm pagados. sofrendo uma defasagem da tabela do SUS há muito tempo. Acho que faz mais de 20 anos que não tem uma correção. Ou se tem, é muito pequena Muito em relação pequena. à Então, eles inflação. sobrevivem do quê? Por exemplo, a Santa Casa, você vê o pessoal direto
da Irmandade fazendo leilão, correndo atrás mesmo, né? Então, eu fico do pensando... dinheiro. Então, essa população precisa se unir. Mas, ao mesmo tempo que acontece isso, a população... Muitos já vieram me falar, falaram assim, o André, poxa, mas eu dou dinheiro para o São Francisco e aí eu vou lá, o pessoal não quer me atender, o que adianta eu dar dinheiro? Vou parar de receber. Mas eu fico pensando, por exemplo, a Irmandade da Santa Casa, até onde eu sei, eles não recebem nada, pelo contrário, é um trabalho voluntário. Voluntário. Né? O que motiva? Assim, eu fico tirando o chapéu com essas pessoas. Eu acho que é o trabalho mais honesto que tem, porque você assim, faz com o coração. Exatamente, assim, porque lá é uma dor de cabeça, deve ser. É dor de cabeça. E quando você tem dor de cabeça recebendo um salário, tudo bem, é a sua função, você está recebendo, está pagando para fazer isso. Se você não quer, sai fora, outra pessoa vem e recebe. Mas no caso deles, não. Ou seja, você tem um pepino, né? Nas mãos, tem um problema grave, tem que resolver, às vezes pode vir até processos judiciais, se não contra você, contra a instituição, mas é você que vai lá dar cara, né, perante o juiz, vai tomar seu tempo, se você tem um negócio, você tem que deixar ele de lado na mão de outro para ir lá. Né? Então é uma situação difícil. Eu ainda fico pensando, ainda tem gente que se propõe a fazer isso, sabe? Parabéns, a gente tem que bater palma. Eu acho que né? são pessoas iluminadas, pessoas que têm vontade mesmo de fazer mudar. E igual tudo que eu faço aqui, que eu tento fazer, várias coisas, são coisas de advogado, por exemplo, às vezes tem que propor uma ação igual dos vereadores lá para não deixar seguir aquela lei que eu achei, na minha opinião, André, achei aquilo lá, além de ilegal, imoral. Qual lei, se você está se referindo? Aqui aumentou o salário dos vereadores, foi ano passado, né? Foi ano passado. E foi, se não me engano... Salário de vereador, prefeito, vice-prefeito e secretário. Se não me engano, foi na primeira semana de julho de 2017. 2017, eu acho que é isso daí, foi. Eduardo, eu acho que é. Eu não sou muito bom com Não, desculpa, datas. 17 não. Ou 16. Porque ela só 17. só pode ser aumentado pro mandato seguinte. Isso. Então, como o mandato vencia... É que a gente acabou de virar o ano, a gente virou o ano, estamos no começo do ano, estamos perdido aí, pessoal. E o tempo passa tão rápido. Então, assim, ele só pode subir no final de cada mandato para o próximo mandato. Para o próximo, Então, eles subiram e aquilo lá, no mínimo, é imoral. Até porque o salário do prefeito foi para 21, 22 mil. Eu sei que tinha uma diferença do salário que o prefeito ia ganhar com esse aumento para o salário do governador do estado de São Paulo de 20 a 30 reais. Que absurdo. Que absurdo. Então, né? a Constituição, absurdo. Ela prega vários princípios, né, para a administração pública, e um deles é a moralidade. Então, obviamente que isso pode até ser legal, mas é imoral. Porque se eu não estou enganado, como eu já te falei, eu sou criminalista, aí eu tenho que pegar para fazer esses processos aí, eu tenho que estudar. Então depois a gente às vezes até acaba esquecendo porque não fica no dia a dia. Mas eles têm um teto, eles estavam dentro do teto constitucional, que acho que era de 0 até 40% do valor de um salário de um deputado estadual. Então eles estavam dentro dessa margem de... Legalmente estava tudo certo. Mas moralmente não. Olha, sinceramente, eu acho que um vereador... E foi uma sessão muito suspeita, assim, do ponto de vista que ela adentrou aí madrugada dentro. Né? Houve alguns problemas no áudio, não sei se esses problemas... Qual a origem deles, não sei, não sou técnico da TV, né? Não estava lá na mesa de som. Mas assim, o horário que foi a sessão, ninguém mais, o pessoal já tem que trabalhar no dia seguinte, acaba desligando a TV, né? Então, são coincidências esdrúxulas que eu falo, para não falar outra coisa, na realidade que a gente não é tonto, né? Quando eu também fui falar sobre a saúde em Tupã, logo quando aconteceu esse caso comigo, eu fui gritar pro povo para... Esse caso você não ser atendido no São Francisco. Isso, porque ela falou o pessoal me falou que lá era hospital particular. Então eu fui gritar porque é o seguinte, a pessoa tem que ser atendida lá. Até porque ele recebia o SUS. E fui na Câmara falar, explicar para os vereadores. E não sei por que cargas d'água, o meu áudio foi cortado. Não saiu o meu áudio na televisão, a minha fala. Às vezes algum problema técnico, é normal disso acontecer, né?
Mas você achou que foi uma coincidência muito grande, pelo jeito? Não, comigo é sempre coincidência muito grande mesmo. E essa questão do aumento dos salários dos vereadores, de alguma forma ela prejudicou os vereadores seriamente, porque de 15 vereadores que estavam em 2016, 2 ou 3 não se candidataram, né? E os demais, então 13 vereadores, vamos colocar assim, Sim. 12 ou 13, só 5 se reelegeram. Ou seja, se haviam 7 candidatos à reeleição, se havia 12 candidatos à reeleição, só 5 não se reelegeram, 7 ficaram de fora, ou em maior ou menor grau, por conta desse aumento imoral. O que acontece é o seguinte, eles acham, político no geral, acho que o povo é burro, e o povo esquece, mas o povo está mudando, a gente vai notando, que o povo gradativamente está mudando, está tendo mais vontade, mais atenção para com o que é público, porque o que é público é dele, entendeu? Não é mais aquela história assim, o que é público não é de ninguém. Porque eles, né? Porque eles fazem assim, vamos fazer, porque depois o pessoal esquece. Me parece que os políticos... Esquece nada, eu pelo menos não esqueço. Me parece que os políticos ainda não se deram conta, principalmente aqueles mais velhos, acima dos 40, 50 anos, da força da internet e das redes sociais. Então eles ainda levam a coisa como há 10, 15 anos atrás, que saía na imprensa aquela semana. Eu pesquiso muito, assim, até por um programa que eu tinha aqui na TV Universitária, que contava a história de Tupã, eu pesquisava muito sobre a história de Tupã, em jornais antigos. E eu vi notícia, por exemplo, em 2012 teve um aumento também, subiu, sei lá, 50%, 40%, né, como você disse, não sei se a regra era a mesma de hoje. E houve, assim, um estardalhaço, o pessoal convocando todo mundo para ir na Câmara. Mas não havia, naquela época o Orkut assim estava começando, né? Então era tudo mais assim, existia já a internet, mas era por e-mail, então para você mandar para as pessoas você tinha que ter o e-mail da pessoa. Né? Depois surgiu o Orkut, você não precisava mais ter o e-mail, podia ser um desconhecido seu, mas você ia lá, colocava, a pessoa fazia parte daquele grupo, tinha conhecimento. Então nesse 2002 aí, acho que foi 2002 porque foi o ano que teve a eleição, ou foi, 2002 foi para presidente, quando o Lula ganhou, foi para 2004, que teve eleição, né, para prefeito, e houve um bafafá, mas aí foi aprovado, o assunto morreu. Né? Então foi uma coisa daquela semana, 15 dias no máximo. Hoje não. Hoje até agora tem gente colocando lá, não esqueçam dos vereadores que subiram o salário. Várias postagens, né? Que o pessoal sempre relembra. É uma arma muito poderosa. E as pessoas, os políticos especialmente, não deram valor ainda, não perceberam. Um ou outro assim é que consegue, principalmente via de regra, alguém com menos de 30 anos, que já é da geração da internet, tinha aí 15 anos quando ela tomou força, né, porque ela surgiu há 20 anos atrás, mas que ela tomou força mesmo foi a partir de 2001, 2002, computadores se popularizaram. Até então havia muitos computadores nas casas, nas empresas, mas sem conexão à internet. Eu lembro que o primeiro computador que eu tive com conexão à internet foi em 2001 ou 2002. Né? Apesar de eu ter idosa ainda, né? Exatamente, apesar de ter desde 95, mas era muito caro, né? Você pagava por minuto que você usava. Então, isso, só depois da meia-noite, né? Smartphone é uma coisa recente, de 10 anos atrás, com iPhone. Aí os mais baratos de outras marcas que não o iPhone começaram a se popularizar a partir de 2010, 2011. Então é uma coisa recente. Né? E as pessoas, muita gente não se deu conta ainda. Né? Ou não se deu conta, ou se faz de bobo, para falar a verdade para você. Porque é uma ferramenta formidável. E muita gente se esquece o seguinte, o que a gente fala, tem muito leão de internet. Mas na hora de pôr o pezinho na rua e fazer, não faz. Na internet é o machão. Ele acha que ele está lá na internet... E por trás daquela tela ele pode falar o que ele quiser. Gente, preste atenção que não é assim não. Porque são vários vários casos. O ativista de cadeira, por exemplo, lá. Isso, por exemplo. Fica na cadeira. Se eu vou lá e xingo você lá pela internet, isso gerou um dano moral. É público. Eu tenho um caso aqui que eu vi, a pessoa foi condenada a pagar 15 mil reais. E mesmo que seja através de um perfil falso, é possível de você descobrir isso. O perfil falso é a coisa mais fácil Exatamente, do mundo. né? Então não adianta você xingar mesmo que delete, você acha.
Porque fica tudo registrado. A internet deixa as pessoas que fazem perfil falso, ela não tem o mínimo de inteligência. Ou pelo menos de conhecimento de como funciona a internet, né? porque deveria ter um pouco de inteligência e saber que tudo deixa rastro. Inclusive, se você apagar qualquer coisa do seu computador, por exemplo, você tem... digamos você ter feito uma pasta lá, um texto lá no Word, uma coisa, isso aqui é secreto e tal, já fiz o que eu queria, e agora eu vou apagar. Você apaga, a polícia tem como. Existem programas. Eu que trabalho com foto, eu já apaguei sem querer algumas fotos de cartões de memória ou de HD. E apaguei assim, aparentemente definitivamente. Mas existem programas que recuperam, se não tudo, pelo menos parte daquelas fotos. A mesma coisa vale para outros arquivos de qualquer origem, seja documentos do Word, PDF, o que for, né? Música. Tudo. Acha. Por isso que eu falei para você. Então, você hoje tem uns crimes cibernéticos, né? Que eles estão começando a despontar. E a polícia está altamente especializada já nisso. É muito fácil você achar um perfil falso, mesmo que a pessoa delete. Então, vamos tomar cuidado. Só falem na internet o que não vai ofender outra pessoa. Aquilo que você tenha certeza que você sabe, não é um achismo. Se eu chegar e falar, o Eduardo é um ladrão, eu posso ser processado. Você tem que ter prova. Agora, o Eduardo foi condenado porque ele roubou, eu posso chamar desde que seja verdade. Transitou em julgado, o juiz bateu o martelo, não tem mais o que fazer. Aí sim, você pode falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque pode reverter. Então, quando, às vezes até alguma postagem de alguma pessoa que você não gosta, de algum político, você tem que ser inteligente e não postar xingando. Sabe escrever com inteligência, que vai, às vezes um ponto é uma frase inteira. Então, se você souber escrever com inteligência, a pessoa lá, você vai dar é o que a gente fala, né, dar um tapa com luva de pelica. Não adianta você xingar, e você vai até cair num descrédito. Você chegar a esse ponto, ainda pode sofrer um processo judicial aí e pagar um danos morais. Então, eu acho que dói mais no brasileiro é o bolso, né? E o que mais tem na internet hoje, seja no Facebook, seja Twitter, seja no WhatsApp, que é um dos meios mais utilizados, mais rápidos, é notícia falsa, a tal das fake news. Isso daí A pessoa recebe, aí aquilo lá agrada a ela, porque fala mal de um candidato que ela não gosta, de um cantor, um político que ela não gosta, ela manda para frente. E muitas vezes aquilo é mentira. Até um grupo que eu participo, eu me especializei em desmentir. Então eu recebia lá um absurdo. Fulano declarou tal coisa. Fulano falou que vai sair do Brasil se acontecer tal coisa. Eu pegava e ia no Google. Aí eu digitava boato e o título, o título da notícia, né, o da pseudo-notícia. Vinha lá, né? Porque tem sites especializados em desmentir. Aí vinha lá, boato, tal coisa. Aí eu ia lá, colocava assim, notícia falsa, kkk, né? E aí colocava o link. Eu sei que o grupo parou de mandar foto da notícia falsa, ou pelo menos diminuiu muito, porque as pessoas começaram a perceber que elas estavam assim, fazendo papel de bobas, não perante mim, perante quem tinha mandado. Tem que buscar a fonte, né? Todo mundo acha que tudo que vê na internet é verdadeiro e não é, gente. É muita notícia falsa, implanta justamente para causar ou confusão, ou qualquer outro tipo de coisa, ou gerar como que eu posso falar, uma insatisfação para com outra pessoa. Entendeu? Existem os haters, né? Ele sabe que aquilo é mentira, mas ele cria a notícia, cria, apenas para prejudicar a pessoa. Vamos dizer igual seria as notícias falsas antes para poder a pessoa se dar bem na bolsa, não levantava. Exatamente. Várias notícias, vai quebrar tal, aí estourava, o cara ia lá e comprava, então ele implantou a notícia falsa ali. Isso eu tô falando. Isso antes da internet. Agora com a internet. Né? Isso antes da já internet. Tá fácil da gente buscar. E ao mesmo tempo tá fácil e você. Com Photoshop também, de repente você não acredita em tudo não. De repente aparece lá assim uma coisa do Zap, por exemplo, que eu já peguei isso. Aparece lá como se eu estivesse falando. A minha foto, tudo. Hoje existe montagem de vídeo, do que você quiser. Você olha assim, hoje é difícil você discernir o que é real e o que é digital, do mundo. Não, e outro dia, ilusório, né? Alguns meses atrás eu vi uma notícia que eu fiquei assustado.
Dizia o seguinte, a notícia, que a Adobe, a fabricante do Photoshop, que é um editor de foto, também fabricante de editores de vídeo, fez um editor de voz. Então, ela grava uma frase minha aí, não sei de quantas palavras seria necessário, onde eu falo todas as letras do alfabeto, e aí é possível montar frases minhas dizendo coisas que eu não disse. Isso eu não sabia. Só que ela disse o seguinte, que aquilo lá é um protótipo e ela não vai colocar no mercado. Tudo bem, mas aquilo lá pode ser roubado e usado, outra pessoa pode desenvolver alguma coisa similar. Ou seja, vai aparecer um áudio ou um vídeo seu. O vídeo é mais difícil porque tem um movimento da boca, né? Que às vezes não sincroniza. Mas um áudio seu dizendo o seguinte, que você cometeu um crime, entendeu? Que fulano fez isso, que fulano uma calúnia, por exemplo. Aí o cara vai lá e leva aquilo na justiça e fala, não, o Pena falou que eu sou ladrão, que eu matei alguém, entendeu? E eu não fiz isso. Ou seja, como vai desmentir aquilo lá? Aí tem que ir para perícia, entendeu? E é complicado. No mínimo deve te dar uma dor de cabeça. As pessoas têm que tomar muito cuidado hoje. Principalmente link, eu acho que principalmente as mulheres que são curiosas. Até homens também são curiosos, entendeu? A curiosidade faz parte do ser humano. Do ser humano, né? Eu falo mulher não no sentido pejorativo, é que mulher gosta de ser mais curiosa. Pelo menos eu entendo que seja mais curiosa. E não que isso seja um defeito. Não, é uma característica. É uma característica. Verdadeiro ou não. Mas, por exemplo, geralmente chega porque elas vão lá, chega um e-mail lá. Hoje o e-mail praticamente não se usa mais, mas chega tá tão manjado, lá, né? Você para clicar um boleto tal. Aquilo lá já infestou seu computador de vírus ali. A pessoa já faz o que quer com ele. Já roubar, normalmente para roubar senhas de banco. Roubar senha de banho, ou de banco, né? E faz um estrago na sua vida que é complicado. Então sempre tem um antivírus bom e tomar cuidado, né? E o melhor antivírus acho que é a própria pessoa, né? Que ela evitar, por exemplo, se você curtir isso aqui, vai ganhar um prêmio, vai concorrer a um prêmio. Ninguém, né? Não existe isso. Exatamente. Sabe, o pessoal tem que ser esperto. E outra coisa é que lá digitar amém. Digite amém, porque essa pessoa põe uma foto lá de uma coitada de uma pessoa amputada ou sofrendo, que às vezes cama de hospital. E esse amputado às vezes é Photoshop. Então. Já vi questões assim. Às vezes que não seja, a pessoa faz isso para ganhar like, ganhar visibilidade. E outra, gente, vocês estão ajudando eles a ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro com visibilidade. No Facebook, no Facebook, eles ganham dinheiro com isso. E depois vai para o YouTube paga também. Por cada vídeo, cada visualização eles pagam centavos. Tem gente que ganha. Então a pessoa faz isso justamente para quê? Para visualizar e o pessoal vai na onda. Então sejamos mais espertos. Outra coisa também, por falar em amém, até ia falar aqui, o que a gente vê hoje na Câmara também, mudando de pato para ganso, dando a reviravolta aqui no nosso assunto, mas o que a gente vê é muito. Acho que temos 2 ou 3 pastores, né? A maioria, em vez de. Porque você está na Câmara, você é legislador, você está lá para legislar, fiscalizar o executivo. A gente vê lá só falando de Deus e praticamente rezando uma missa. A hora que vai falar. Eu concordo com você, ninguém está desfazendo de Deus ou de qualquer outra religião. Não, mas ali não pode ser de Deus, pode ser dos orixás. Ele vai. Mas não é o local. Até porque eu já entendo de uma forma diferente. A Constituição nossa do Brasil fala que o Estado é laico. Se o Estado é laico, então se você for lá falar de Deus, o outro que é budista vai querer que você fale de Buda. O satanista, de Satã. E assim por diante, entendeu? Então se o Estado é laico, a gente tem que respeitar isso daí. Você pode, obviamente, por ser costume, por nossa sociedade maioria cristã, falar de Deus, graças a Deus, vamos começar Mas com você teria que falar de todas as religiões e de todos os deuses, a rigor. Não favorecer uma religião, né? Sim, mas assim, fala pouco. Eu vejo, por exemplo, o pastor lá, em vez dele falar sobre o que tem que falar, que é interessante ali, que ele está lá, que é para legislar e fiscalizar o executivo, ele fica rezando a missa lá.
Na minha opinião, isso é errado. Vai rezar a missa lá na igreja Não dele. só na sua opinião, como dentro da lei, da Constituição, você Da falou que o Constituição Estado diz também, que a Tô Constituição diz que o falando Estado é laico. eu falo com base na Constituição. Se alguém quiser me desmentir, E fica é preciso, difícil, porque é só pegar a Constituição e ver. não, e é preciso esclarecer que quando a Constituição diz que o Estado é laico, ela não diz que ele é ateu, também não diz que é religioso, favorece uma religião. O que é laico? É você não favorecer nenhuma religião. Nenhuma religião. A partir do momento que você está indo lá, seja uma religião, uma empresa, vamos partir para outra coisa. O cara vai lá, o cara não pode chegar lá, um vereador tem uma empresa, vai então, porque eu estou na minha empresa lá, é assim, ou então ele vai com a camiseta da empresa. Ele não pode fazer Não isso. pode. Então, da mesma forma, deveria ter bom senso e não fazer em relação à religião. Porque existe o tal do fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo, segundo o dicionário, diz que fundamentalismo é você impor a outra pessoa uma convicção sua, religiosa. Então, por exemplo, se você é contra o aborto porque você acha que é uma agressão à criança, é uma coisa. Mas se você é contra o aborto porque você tem uma convicção religiosa que Deus proíbe o aborto, né? Aí já é outra história. Então você está querendo impor uma convicção sua religiosa, diz que Deus proíbe o aborto, né? A uma outra pessoa que não tem aquela convicção religiosa. Já se você diz, não, é uma agressão à mulher, é uma agressão à criança, é outra visão, que não religiosa. Então você não está sendo fundamentalista. Quem diz o aborto diz outras coisas. A partir do momento diferentes, que você quer impor sua verdade, aí fica difícil. Você não pode impor sua verdade para ninguém. Se você tem a minha verdade, bom, minha verdade é essa, que eu acredito em tal coisa, em tal Deus. Que deuses foram existindo milhares ao longo dos anos, né? Ou que existam, ou que o homem criou. O Deus Sol, o Tupã, por exemplo, se não me engano, Tupã é Deus Sol, né? O Deus Trovão. O Deus Trovão, alguma né? coisa assim. Então existem vários deuses. Para os índios, o deus dele era Deus da natureza, era o Deus Sol, Deus Trovão. Os gregos Tupã. tinham lá Zeus no Olimpo e outros Não, são tantos, vários. que ninguém mais acredita. Na sabe? realidade, eu acho que a religião É uma coisa pessoal, né? ela é um freio da sociedade. Quem bolou isso foi muito esperto. Porque ele pegou e falou assim, poxa, isso daqui, ele freia, porque realmente freia. A noção de pecado é muito forte. A noção de pecado, ela te freia demais. Eu não posso fazer isso porque é pecado. Isso é pecado. Peraí, nem tudo é pecado. Desde que você, eu acho que você tem que pregar o bem. A partir do momento que você prega o bem, Independente de religião. independente de qualquer religião. Você pode ser Você ateu faça o e bem pra ser outra uma pessoa que faz o bem. Lógico. E pode ser um religioso Você e fazer o mal. Você pode acabar de sair da igreja e tá falando mal do vizinho. Não, o que mais se vê dentro dos Não. presídios são pessoas religiosas. E são São. pessoas que cometeram crimes. Eu não estou falando com isso que uma pessoa religiosa é necessariamente Eles criminosa. se não. apegam, eles se apegam. né? Eu estou Eles dizendo se assim, apegam. que ser religioso ou não, Meio que não o faz resgate, você melhor ou pior. parece que uma corda que você se apega ali e vai puxando. Tem gente que precisa. Eu, por exemplo, eu não preciso disso. Então cada um pode viver do seu jeito. Agora chegar e querer impor, eu não imponho minha condição para ninguém. Eu falo, você tem que gostar disso ou daquilo, você tem que ser agnóstico, ou você tem que ser ateu. Ou tem que ser religioso, Ou de, tem que de ser tal religioso. religião. Eu acho que não, mano. Até porque a gente faz. Eu pelo menos com o meu motoclube, eu faço várias ações sociais. Não existe isso. Mas é o que eu te falei, é um freio moral muito grande. E se a gente for começar a debater isso, daí a gente vai longe, porque se você for puxar lá, porque Hitler matou, eu falei, peraí, a Santa Inquisição matou muito mais que Hitler. Em nome de Deus, Em teoricamente. nome de Claro Deus. que se Não, Deus existe, foram Deus pati- não gostou daquilo lá. Foram patifes, eu posso falar com todas as letras, foram patifes, canalhas que mataram em nome de Deus. Porque, porque eu não acredito, então tem que queimar. Isso acontece até hoje em radicais muçulmanos. Isso. Foi uma declaração que eu achei muito interessante daquele Jean Willis, que ele disse que a gente não pode interferir na religião, não sei se é a religião dos povos orientais. Eu não me recordo agora que Qual país, religião que é islâmica. especificamente? A religião islâmica, alguma coisa assim, que fala que pode casar com menina de 12 anos e tal. Pra gente isso não é um absurdo. Pra eles lá é normal. E já foi Né? normal no Brasil na época do Império, isso aí. Então, Hoje é absurdo. e aí falou assim, olha, então não pode porque é um estupro. Na realidade, hoje, na lei,
Qualquer ato libidinoso que você tenha com uma criança menor que 14 anos é estupro de vulnerável. Mesmo consentido. Mesmo consentido. É bom deixar claro, Mesmo mesmo que ela cons- permita, é É proibido estupro por de lei, é vulnerável. crime, é estupro. É estupro de vulnerável com uma pena muito alta. Então, onde eu estava no meu raciocínio... Que dizendo que não devia ser Proibido proibido naquela cultura. Não, o Jean Willis, aquele deputado, ele pegou e disse assim que a gente não pode falar mal porque... É outra cultura, ele quis dizer. Isso, porque é outra cultura. Aí chegou uma moça e escreveu embaixo assim, então você não pode falar mal que eles gostam de matar homossexual. Então não adianta a gente querer ser radical, porque sempre cada um tem seu lado. Na vida tudo é relativo, né? Na Índia você não pode matar um boi. O boi é sagrado, a vaca é sagrado. sagrada. Aqui pra gente Aí o pessoal, poxa, o mas... boi é um futuro bife para nós. O chinês mata cachorro. Para comer. Para Sim. nós é inaceitável isso. É inaceitável, mas a gente não pode impor nossa verdade. Não é, Eduardo? Senão a gente Assim não vai... como nós comemos carne, pelo menos a maioria da população, Sim, você imagina a gente existem lá muitos na vegetarianos. Índia. Não, mas dentro do Brasil existem muitos vegetarianos, veganos, eu conheço vários, que não comem carne e não aceitam comer carne. Eles não podem impor para nós que comemos carne a verdade deles. modo E de nós vida. não podemos obrigar eles a comer carne. É o modo de vida deles, né? Que eles acham que não tem que matar, mas... Aí, se a gente for entrar numa discussão dessa, acho que é uma discussão sem Não, é sem fim, né? é uma questão sem fim. De repente ele acha que é certo, eu já acho que é errado, e a gente acaba não chegando num consenso aí. E normalmente as discussões hoje, que são muitas vezes pela internet, acabam resvalando aí para agressão verbal. Vai. Você sempre. fala na internet uma coisa que você não falaria na frente da pessoa. Não, a maioria das vezes ninguém Né? fala. Então você Maioria. não tem aquela distância, aquele negócio da tela, do celular ou do computador, do PC, te protegendo do outro. Às vezes você está numa cidade, o outro está no outro, você não sabe quem ele é. Aí é festa. Aí é festa, né? Você é agredido, agride. Mas na mesma cidade aqui. Agora na mesma cidade, você cara a cara, você eu falo. controla, você fala a mesma coisa com outras palavras, com outra entonação, Sim. não acaba, não xinga ninguém. E acaba também uma coisa muito fria, né? Que é gostoso você falar com a pessoa olhando nos olhos. Eu gosto de falar com a pessoa olhando nos olhos. Se você gosta de você ler, você pega, lê o texto lá. Às vezes a pessoa falou alguma coisa e não colocou aquele kkk. Ela falou em tom de piada, mas você leva pro lado sério. Isso não Só que de aconteceu repente comigo. eu tô escrevendo aqui e rachando o bico, dando risada. Isso geralmente eu faço com amigos mesmo, porque eles já sabem. Mas se eu fizer isso com você, você não vai saber, se eu não colocar aquele tal do kkk no final. A pessoa não vai saber, ó, tá bravo. Ó, porque não sei o quê. Ó, não sabe, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a internet e com as palavras, né? O que a gente fala. Pena, voltando aos processos aí, as denúncias que você fez, você citou o cartel, suposto cartel dos postos de combustíveis em Tupã. Isso. Nós vamos falar sobre isso, mas no próximo bloco, que agora nós vamos chamar aí o nosso apoio cultural. Já Ok. voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do advogado André Braga, mais conhecido como Pena Castro. Pena, vamos falar agora daquele denúncia que resultou num processo aí sobre suposto cartel de combustíveis em Tupã. Né? O que aconteceu? Você foi no Ministério Público, novamente provocou o Ministério, ou seja, fez uma denúncia. O que resultou isso aí? Olha, Eduardo, foi uma... Na realidade, há um tempo atrás, se você até se recorda, houve uma briga entre o posto Caetés, né? Tava Que é ali brigando... na Caetés, esquina com a Coroados. Isso. Tava brigando ali porque parece que o prefeito queria mudar chamava o pessoal direto para multar.
E aí o gerente de lá começou a brigar com Porque ali eles têm um o problema. prefeito, né? Na época. Ali eles têm um problema que é o seguinte, o posto é pequeno, eu moro ali Isso. perto, então eu passo ali Eu 2, 3 morava lá vezes. também, Você pertinho. também morava ali perto. Eu passo ali no mínimo 2, 3 vezes por dia na frente do posto. O que acontece? É um posto antigo, pequeno, e os caminhões que vão descarregar, às vezes são muito grandes. E eles ocupam a calçada e às vezes até parte da rua. E eu lembro que foi isso. Originou multa, claro. Né? Na realidade. Na realidade, nesse ponto está errado. Mas aí originou uma disputa que resvalou para outros temas. Isso, foi para outro tema onde houve uma denúncia do gerente daquele posto, dizendo que havia um cartel aqui, acusando, apontando. E que eles haviam sido convidados, me parece, a participar desse cartel. Apontando algumas pessoas, dizendo que inclusive tinha vereadores no meio também. Eu não vou citar nomes aqui, porque o processo ainda está correndo. Mas era vereadores, autoridades públicas que estavam formando esse cartel, que tinha esse cartel. Na realidade, a gente só ouve falar, mas essa denúncia foi bem específica e citou nomes. Mas essa denúncia foi do dono do posto? Do gerente. Do gerente do posto? Gerente do posto. Tá. E aí onde você entra nessa... Não, isso daí na realidade eu agi nos bastidores. Entendi. Você orientou como que Eu orientei isso? como que funcionaria. O que eu faço? O André, o Pena, né? Ele fala André, eu nem sei quem que é, mas fala, o Pena, o que eu faço? Você faz assim, assim, sabe? O que aconteceu? Foi isso? Então, você coloca no papel, leva lá para o Ministério Público, ele vai apurar. No final das contas, parece que foi, depois eu conversando com o Dr. Maria Mamora, que é o promotor que mexe com essa parte. Que seria a parte ele fez uma denúncia? Parece que, eu conversando com ele esses dias, parece que esse inquérito foi arquivado. Acho que não conseguiu reunir provas suficientes e arquivou-se. Aí, em conversa com outro promotor de justiça, ele falou assim, nada impede de você fazer uma denúncia. Ou seja, é uma outra denúncia de outra pessoa. Aquele foi arquivado, mas aquele uma nova primeiro, denúncia pode ser feita. Isso, aquele primeiro ele apontou pessoas. E até com provas, com outras provas. Tinha áudio, tinha tudo, que eu vi os áudios. Então ele apontou várias pessoas ali, inclusive vereadores, que estavam, alguns vereadores envolvidos. Que estariam envolvidos. Na denúncia dele, certo? Se está envolvido ou não, eu não sei. Até porque o processo já foi arquivado por falta de provas, não conseguiu se provar, porque não adianta hoje você falar fulano fez isso, você tem que provar que ele fez isso. Então houve a denúncia também, o motivo de você denunciar e depois for provado que não houve aquilo, não te gera nenhum prejuízo, viu, gente, está me ouvindo aí? Não gera nenhum prejuízo. Você não vai ser punido por você denunciar uma coisa que você acha que está errado. Você é punido por xingar uma pessoa. Você pode ser punido quando você move um processo contra outra pessoa e perde o processo. Não, eu vou ser punido com honorários e sucumbência. Exatamente, você tem que pagar os honorários. É uma forma de punição. Mas é o direito de ação, né? Todos têm direito de ação. Então, certo. Por mais que eu esteja errado, eu acho que eu estou certo e eu vou entrar com uma ação, porque eu acho que a cor do cabelo de todo mundo tinha que ser roxo. Uma coisa bem esdrúxula, um exemplo bem esdrúxulo. E vou lá e entro com a ação. Eu vou perder essa ação. E aí vai gerar uma consequência. Vou ter que pagar sucumbência. Certo? Não sei se for no juizado e tal. Mas então o que eu quero dizer é que todos têm o direito de ação. Então todos podem mover uma ação. Nesse caso, mais especificamente desse suposto cartel aí, que foi feita a denúncia, foi o seguinte. Eu não estou apontando qualquer pessoa, qualquer dono de posto de gasolina de Tupão, da região, como chefe de um cartel, por exemplo, o cara que vai lá com uma arma na cabeça, coloca a arma na cabeça de outro gerente e fala, de outro posto você vai fazer o preço... Ou você participa ou morre. Isso. Não é isso? Não é isso. O que eu vejo aqui, e foi o que eu fiz na minha petição, é uma forma de cartel velado. O que seria o cartel velado? Onde todos meio que fazem o mesmo preço sem se falarem entre si. Porque o que acontece? Hoje você, por exemplo, você tem um posto
você abaixou 10 centavos, não vai dar 3 horas, os outros postos já estão sabendo. Porque todo posto tem um gerente de posto ou qualquer frentista, eles de 3 a 4 vezes por semana eles rodam todos os outros postos para saber como que está o preço. Então eles igualam o preço. É meio que uma coisa tácita. E isso, o que gera? Isso gera um enorme prejuízo para o consumidor, porque o consumidor ele fica tolhido, ele não tem para onde ir. Se eu correr para esse posto, é o mesmo preço, se eu for para aquele, é o mesmo preço. Você mata a concorrência. E foi onde eu fiz, eu peguei, saí com a moto, tirei foto de todos os postos do combustível, das plaquinhas de combustível, fiz o texto, expliquei para o Dr. Mário que eu achava que era uma forma de cartel velado, que estava acontecendo de todos os postos terem o mesmo preço, além de ter um preço maior do que toda a região. O problema é esse, o problema é que mesmo que não exista esse cartão em Tupã, o preço está nivelado por cima. Está nivelado por cima e o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe esse tipo de atitude. De atitude e até uma lei popular aí. Proíbe isso. É um crime contra a economia pública. E aí o que aconteceu com essa popular. Sua denúncia? Ela foi à frente? Foi. Aí eu levei a denúncia para o Ministério Público, a notícia para o Ministério Público, ela foi analisada, ele tirou mais fotos, foi estudada, ele estudou. Ver se realmente tinha fundamento ou não. E ele se convenceu de que existe. Porque ele entrou com uma ação civil pública, e pedindo inclusive uma multa de R$50 mil por danos morais coletivos. Essa vai para um fundo, não vai para ninguém esse dinheiro, vai para um fundo lá do Estado, certo? Um fundo reparação de danos morais, isso. Às vezes vai para um fundo de amparo à criança, alguma coisa assim. Isso, ele vai para um fundo lá, não é que todo mundo vai ganhar R$50 mil. Entendi. Tá? E a doutora Daniele, no caso, caiu com ela. Ela foi responsável por julgar aquilo lá. Isso, ela deu a liminar. A liminar qual que seria? O que ela deu na liminar? Que os postos imediatamente fizessem o preço de acordo com os postos da região e não praticassem preços iguais. Ou esclarecer, uma liminar... Sob pena de multa de R$50 mil. Uma liminar não é uma decisão do juiz ou da juíza. Não, é uma decisão da juíza. Mas é uma decisão... Força... É uma decisão já, então. É uma decisão. Mas assim, mas ela pode... Mas além da ela liminar ela existe... pode mudar depois. Não, exatamente. Não é uma coisa definitiva. Não, é uma liminar, né? É um ato preparatório ali. Que pode ser derrubado ou não. Ou não. Ou o próprio juiz pode chegar e falar, olha, eu vou rever essa liminar, eu acho que vou baixar a multa, ou não vou dar isso, não vou dar aquilo. Mas é uma prova nova. Isso, mas a princípio ela deu essa liminar. Que eram para essas duas coisas. Não fazerem o mesmo preço, não praticarem o mesmo preço e praticarem preço conforme a região. Ficou uma decisão vaga. Mas aí, para o mal entender, para o pessoal que não entende do direito, eu já entendi qual que foi a jogada aí e a gente vai ter surpresa. Por que aconteceu? Aí os postos foram notificados, obviamente todos os postos, e parece, pelo que eu li lá no processo, o posto de Universo e o posto que fica na rodovia? Isso, foram ouvidos, eles disseram que havia um cartel. Então eles confirmaram a denúncia. Eles confirmaram, então foi isso que motivou ainda mais o Ministério Público a entrar com a ação. Ou seja, eles provavelmente o pensamento foi o seguinte: não há apenas fumaça, há fogo também. Tem fogo, eles tacaram Pelo fogo. menos acredito que foi essa a decisão. A decisão não, desculpe, o raciocínio. O raciocínio, né? do promotor. Então ele se convenceu de que existe o cartel, senão ele não teria feito. Ou se não existe o cartel, pelo menos há grandes indícios, né? Assim, se não é uma prova cabal, porque é preciso se esclarecer. Não, ele está procurando agora a prova cabal, certo? Mas ele já está convencido de que existe o cartel, senão ele não teria denunciado. Assim como quando você é denunciado em um crime, por exemplo, um crime de roubo. Porque tudo chega na delegacia, o delegado te enquadra lá no que ele acha que tem que te enquadrar, o dono da ação penal é o Ministério Público. Bateu no Ministério Público, ele bate a bola no peito e fala assim, agora é comigo. Ó, vou denunciar o fulano de tal aí por Tem crime. prova, não tem prova, o juiz vai analisar.
Porque é preciso que se Mas esclareça, assim, eu né? falo da denúncia, Ah. é a convicção do promotor de que existe o crime. Agora o juiz trabalha em cima de provas. Não, o Não promotor de convicção. também. Não, digo assim. Não, também trabalha, mas digo, o juiz, na hora da decisão dele. Assim, baseado Ele- nas provas dos autos, né? Apesar de às vezes ele Obviamente. pode ter uma convicção, mas ele não tem prova. Isso, É. ele tem que julgar com a prova dos Porque às autos. vezes você sabe que fulano cometeu um crime, você tem certeza, você pode até estar enganado, mas vamos supor que você tem certeza. Mas você não é necessariamente um juiz, você é uma pessoa comum. Você sabe que aquilo acontece, isso não é um crime, é um ato qualquer. Não, ele fez aquilo, ele faz aquilo, mas você não tem prova. E a justiça tem que se esclarecer que ela trabalha em cima de prova. Então, por Sim. isso que muitas vezes certos políticos, que agora, né, é o assunto do momento, político corrupto, você sabe que o cara é corrupto, tem denúncia contra ele, mas o denunciante não apresenta uma prova. Aí ele é inocentado. É o que dizia meu ilustre, grande, saudoso Dr. Edmar Siciliati, foi meu professor, ele falava que não está nos autos, não está no mundo. Não existe. Eu julgo o que está aqui no papel, que hoje é digital também, o pessoal não sabe. Hoje os processos são digitais, não existe mais você folhear o processo. O processo É físico. tudo digital. Só os Entendeu? antigos que ainda Os permanecem. antigos, ainda tem alguns antigos. Aí eles estão em fase de permanecem. transição do físico para o digital. Isso, tem, então- tem um papel, mas tenta digitalizado. Isso, Né? mas hoje a polícia ainda sai no físico ali e depois vai para o digital, né? Depois digitaliza. Mas voltando no assunto da denúncia, então assim, sobre o suposto cartel, o promotor ele formou uma convicção de que existe o cartel. E fez a Então, denúncia. E fez a denúncia. Então o que o promotor vai fazer? O promotor vai brigar para provar pro juiz que ele está correto no pensamento dele. Ó, doutor juiz, tem o cartel. E os postos vão Os se defender postos para vão tentar se provar o defender, contrário. provar, não tem nada a ver o cartel. Aqui é uma coincidência muito grande. Todos Circunstancial. nós termos os mesmos preços e ganhar 40, 50 centavos a mais no litro de gasolina. Ou por exemplo, tem posto de uma certa rede aqui em Tupã, que em outra cidade é 30% mais barato. Da mesma rede, você Da disse. mesma rede. Então tem coisa que eu não consigo entender ainda. Para mim que é o seguinte, parece que Tupã está aqui. E paga uma carga tributária diferente de Acri ou de não, Marília. aí o combustível que vem para Tupã é de helicóptero. Você chega aqui porque é mais caro de helicóptero. É Com caro certeza. De helicóptero. Nas outras cidades, chegam aqui, puta, dizia, vai para Queiroz, isso aqui foi para Damantina, isso aqui foi para... E Tupã vem de helicóptero, por isso que é caro. Porque não entra na minha cabeça como que... Não há explicação se lógica. fosse uma diferença de 15, 10 centavos, 15, poderia falar, mas tem gente que pega a diferença de 40 centavos. Isso de Tupã para outra cidade. Da região. Porque você pesquisou das Não outras adianta- cidades também, Sim. para ter Não adianta a gente embasamento. querer às vezes comparar, por exemplo, lá com o Piauí. Esses dias eu vi o preço do Piauí, está muito mais caro que aqui, inclusive. É outra carga tributária e É, outra outra distância, coisa. né? Estou falando, na nossa macro-região aqui, Tupã é a cidade que tem o combustível mais caro. É o que tem o IPTU mais caro. Um aluguel que hoje é mais caro do que... Eu fui a Damantina, é muito mais barato lá. Então, para finalizar esse assunto dessa denúncia aí do cartel, então os postos estão fazendo as defesas, inclusive fizeram um recurso que chama-se agravo de instrumento, e foi noticiado erroneamente na imprensa que havia sido rejeitado, que o tribunal rejeitou a denúncia. O tribunal não rejeitou nada. O TJ, o Tribunal de Justiça em São Paulo, Não, você disse. o Tribunal de Justiça de São Paulo não rejeitou coisa alguma. O que aconteceu, O que então? aconteceu foi o seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a liminar, Ou que seja, a doutora Daniele deu aqui, que é a uma juíza da peça segunda do vara. processo. A liminar é só uma peça, não... É uma decisão dela. Então, eu digo assim, é uma parte Isso, do processo. Uma parte do processo, é uma decisão interlocutória. Essa decisão, ela foi cassada. Então a mesma coisa que você dá uma nota de R$5, ela está valendo, eu chego lá, o Ou tribunal seja, chegou e rasgou no meio. aquela multa de 50 mil é que não está valendo a multa mais. de 50 mil, ela é pedida no final do processo, se for condenado. Ah, não tá na liminar, então. O que estava na liminar é a multa de R$5 mil por de 5, dia de então. descumprimento, limitada a 3 milhões. Essa que foi cassada. Essa multa não está valendo mais. Certo. E o que está valendo? Agora, nada. Da decisão dela, nada. Certo. Que era para fazer os preços
ficarem iguais, Mas o não, quer processo- dizer, não ficarem iguais para poder cada posto comercializar o preço de uma forma diferente do outro, para não ficar tudo igual e não causar prejuízo ao consumidor. Mas isso não significa que o processo foi extinto. Não. Então é isso daí e mais fazerem os preços em conformidade com os preços da região, certo? Eram essas duas determinações. E cassou. Então, quer dizer, eles podem praticar o preço que eles quiserem, Sem problema, não vai pagar multa. não vai pagar multa, Mas o processo continua. O processo continua, eles estão fazendo as defesas no processo, depois vai ser marcada uma audiência, vai ouvir todo mundo. No final das contas, o promotor ele vai fazer um relatório final. Aí todos os postos vão fazer o seu relatório final, as alegações finais, e vai para o juiz, né, no caso a doutora Daniela, para julgar, conforme o entendimento dela. E baseado em quê? Sempre baseado nas provas dos autos. e depois da decisão dela, caso uma das partes perca, pode recorrer ao Pode TJ. recorrer. Se o Ministério Público recorrer e se achar prejudicado, ele pode recorrer. Assim como os postos. Assim como os vereadores recorreram da sentença da doutora também, né? Que reduziu, quer dizer, não que reduziu, que não deixou o aumento continuar, né? Ela simplesmente julgou ilegal o aumento que os vereadores fizeram e deu a sentença. Deu a sentença, matou aqui, Tupã não se fala mais disso. Aí é São Paulo, que é o TJ. Mas não depois foi STJ. julgado em São Paulo, ainda não está transitado Ainda não, em julgado. não está transitado, não. Ainda não foi julgado em São Paulo. Está sob recurso. Mas durante os vereadores chegaram a receber no começo do ano algum aumento? Não receberam um centavo. Porque foi antes deles assumirem, em Foi. janeiro. Foi, inclusive eles estavam até contando já que quando que eles iam receber atrasado. Porque essa Porque se eles liminar foi ganham- cassada. Porque se eles ganham, eles têm que receber retroativo. Vai receber retroativo. Assim como se eles tivessem recebido, vamos supor que eles estão recebendo esse aumento, e o aumento é calçado, eles têm que devolver, como já aconteceu no passado. Mas aí que tá, Eduardo. Por isso que é importante eliminar. É de suma importância. Assim como os cargos comissionados que foram criados agora, que eu acho, não tenho certeza que são ilegais, isso aí virou moeda de troca, mas enfim, a gente não está nesse assunto aí. Pode ser, eliminar ela é de suma importância, porque teve caso, se você deixa correr, então a pessoa recebeu, O prejuízo está acontecendo. está acontecendo, depois pro Estado pegar isso do cidadão é muito mais difícil do que o Estado falar assim, olha, realmente tinha que ter te dado aumento, eu não te dei, está o dinheiro aqui. Agora, para o Estado pegar, inclusive, acho que no começo do primeiro bloco, acho que você citou, onde teve aumento de salário dos vereadores, a gente estava falando que ainda não tinha internet e tal. Sim, lá no passado. Então, esse 2004. processo está correndo ainda, inclusive vários vereadores têm que devolver, se não me engano, né? E pessoas que nem são mais vereadores, que eram Não vereadores são naquela mais, eles época, tiveram né? que devolver porque foi considerado aumento ilegal. Acho que tinha um vereador aí que devolver na época já. Quando eu olhei ano passado, estava 15 mil reais, aí o outro 12, outro 8. O presidente da Câmara na época tinha que devolver mais porque a diferença de salário dele era maior, né? Mas eles foram condenados. Correção, né? Isso, tem condenado. Não é um juro bancário, claro, Então, mas tem olha o correção. tempo. Se não me engano, isso é um processo de mais de 10 anos. E eles ainda não devolveram o dinheiro Porque estão recorrendo. erário, porque está recorrendo. Então, por isso que é importante você segurar aqui. Porque a hora que o Estado perder, não tem que fazer, não, eu tenho que pagar, o Estado vai lá e tem o dinheiro para pagar. Do que agora o Estado tentar recuperar esse dinheiro de pessoas físicas. Porque hoje não existe mais prisão civil. A única prisão civil que existe é a prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia. O que é prisão civil, para esclarecer? A prisão civil é quando você não comete crime. Você deixou de pagar alguém, por exemplo, seria uma prisão civil, se pudesse existisse essa prisão, é isso? Isso. A prisão civil é uma prisão baseada
em fatos que não estejam enquadrados em qualquer código penal. Por exemplo, Código Penal. você não pagar imposto de renda. Em outros países é da cadeia, no Brasil não. Não, você dá multa só aqui. Não, dá multa, mas tem o crime, né, de sonegação. O que eu falo assim, a prisão civil. O que é a prisão civil? O que a gente tinha de prisão civil aqui? O que a gente tem hoje a gente só tem a prisão civil por falta de não pagamento de pensão alimentícia. Até pouco tempo atrás, Essa parece bacana, que do devedor infiel. O fiel depositário infiel. Depositário infiel. Dava cana. Dava cana. Até pouco tempo atrás. Isso, agora... aí o Supremo jogou inconstitucional isso daí, então a pessoa não pode responder e ser presa por isso. Então por isso que eu falo. Então vai chegar no final, vamos dizer lá, vai bater o martelo, transitou em julgado, Eduardo. Olha, os vereadores vão ter que devolver o dinheiro desse processo que eu falei que está encaminhando para isso. Mas já faz mais de 10 anos. Faz talvez 15, vai para 14, acho 15 que anos. Eu acho que eu nem estava aqui em Tupã, mas eu vi esse processo aí. E está caminhando a passos de tartaruga, porque é muito lento, muito recurso. E chega no final, olha, tem que pagar. E às vezes não tem bens. Tem vereador aí que já está quase para falecer devido à idade. E se ele falecer? Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. A família não é obrigada a pagar aquilo lá. Os bens deles vão responder. Se ele deixou bens. Se ele deixou. Se ele deixou, a família é obrigada a pagar, em cima usando aqueles bens. Até o limite dos bens. Até o limite dos bens, a família é obrigada a pagar. Então você habilita o crédito lá no inventário. Mas certo? se ele não tiver nada. Mas se ele não tiver nada, ele nem preso, ele vai. Fica por isso que a gente está falando. Então ele não vai ser punido. Ele usou o dinheiro ilegalmente, porque foi considerado pela justiça, e não vai devolver. Usou o poder dele de vereador para votar uma ilegalidade. Então por isso que a liminar foi muito importante. E logo que essa liminar chegou a ser cassada também. A Câmara entrou com agravo, só que não pediu efeito suspensivo. Depois, na hora que ela foi julgada, cassou-se liminar da doutora. Mas logo a doutora veio e deu a sentença. Então aí já mudou já. Não era mais uma liminar, era uma sentença. É uma sentença e agora com efeito suspensivo e devolutivo. Então, eles não têm o que fazer. Pode ser derrubado, mas lá em São Paulo. Pode ser derrubado lá em São Paulo, pode ser que seja sim. Eu creio que não. Muito difícil de ser derrubado. Porque o que o Dr. Rodrigues escreveu, a sentença da doutora Daniela e o que o promotor, o procurador de São Paulo escreveu, são coisas magistrais. A sentença dela, se você pegar uma sentença de 32 laudas, é uma aula de direito. Acho que todo mundo tinha que ler aquilo lá, porque é uma aula de direito, é magistral. Eu acho que não só a população perde com esse aumento dos vereadores, mas os próprios vereadores perdem credibilidade. Por causa de R$1.000, R$1.500, isso aí não é salário, isso é um extra. Muitos deles, se não todos, têm profissão ou são aposentados, eles se sujam por causa de R$1.000, R$1.500. Como que eu te disse aí, de 12, 13 que se candidataram à reeleição em 2016, só 5 se reelegeram. Inclusive, então, o que me deu material, é uma falta de visão na minha. O que me deu material para eu poder fazer a ação, eu ainda dei risada. Você não vai conseguir isso nunca. Tá bom, vamos ver. E conseguimos, com muita sorte aí, deu certo de cair com uma juíza que pensa da mesma forma que eu, e a gente conseguiu, né? É um prejuízo que a gente causa para a cidade. É um impacto financeiro muito grande, assim como esses cargos comissionados aí que não sei se vai dar tempo da gente falar, mas tem muita ilegalidade. Só desses cargos comissionados, o impacto financeiro em 3 anos são de 10 milhões. Você vê a planilha que o PH, que é o vereador Paulo Henrique fez, é coisa de cinema a planilha dele. E votaram simplesmente, sabendo que era ilegal, avisado pelo vereador Charles, que é advogado, Charles dos Passos, e o PH, mostrando o impacto financeiro, e o Charles falando que era ilegal. Até porque várias cidades foram derrubadas, os mesmos tipos de cargos. Ou seja, já existe um histórico... Jurisprudência, jurisprudência mostrando que isso é ilegal. Isso daí vai ser derrubado, isso daí não dura muito, pode ter certeza. Pena, nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu vou chamar o nosso apoio cultural e em seguida comentaremos esse fato.
Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do advogado Pena Castro. Pena, você citou aí no bloco anterior aí a questão dos funcionários aí que a prefeitura quer contratar, né? Os comissionados. O que aconteceu exatamente? Explica aí para nós todo o processo, o andamento, a votação dos vereadores e depois na justiça. Olha, até onde eu sei, acho que foram 5 vereadores contra, né? E 10 a favor, e aprovou. Aprovaram-se foram vários cargos, e como o projeto é um bloco só, tem vários cargos que são ilegais. E era um número maior, depois me parece que foi reduzido, acho que reduziu fizeram um para acordo, 80. né? E só que são vários cargos ilegais. Cargo comissionado, ele não pode ter função técnica. E são vários cargos ali técnicos. Por exemplo, se é para um médico, não pode ser cargo comissionado. Cargo comissionado é para um cargo de confiança. Então já está errado ali, tem muita coisa errada, vários cargos inconstitucionais. E, novamente, eu entrei com uma ação popular. A ação popular ela pode ser intentada por qualquer cidadão. Não precisa ser advogado, ao contrário de um processo, que tem que ter um advogado. A ação popular ela precisa ter um advogado. Ah, precisa de um advogado? Precisa então. para ele poder... A denúncia não. A denúncia não, porque ela poderia também ser por denúncia, certo? Mas nesse caso existem várias coisas aqui Você complicadas achou melhor poder explicar fazer uma para o ação? pessoal, porque você teria que entrar com uma ADI, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, aí não pode ser intentada em Tupã, tem que ser lá na Procuradoria em São Paulo, então é meio complicado. Então eu me baseei na ação popular, que a ação popular, desde que cause algum dano ao erário público, a gente pode entrar com a ação popular. Então, se você quiser entrar com a ação popular, você pode, você contrata um advogado de sua confiança, ele vai lá e faz a ação popular. Você é isento de custas e de honorário de sucumbência, a não ser que você litigue com má fé. Você tente usar essa ação para prejudicar alguém ou que você sabe que está errado. É a tal litigância de má fé. Isso, litigância de má fé. Então, nesse caso, eu entrei, mas infelizmente não ganhei a liminar foi indeferida pelo juiz ali, não me recordo que juiz que foi. Fábio Sola, o doutor Fábio Sola, ele entendeu que... Não era o caso. Que não era o caso de conceder a liminar. Sim, né? no caso da liminar, não era o caso. Isso. Mas e o processo? Aí eu desisti. Desisti do processo porque não me interessava mais. A partir do momento que eu não ganhei, que não deu a liminar, foi aquilo que a gente estava conversando no bloco passado. Então a pessoa vai ser nomeada, ela vai receber o dinheiro. Até ser julgado. Até devolver. Vão anos. Vão anos. Então, mas já tem uma denúncia lá na Procuradoria da República em São Paulo. E o Procurador-Geral... É sua denúncia não? É outra pessoa? Não, de um vereador que foi feito. Quem foi o vereador que fez? O Charles. Charles Passos fez a denúncia. Ele certo. fez essa denúncia lá junto lá em São Paulo. E aí o Procurador-Geral vai analisar e vai intentar a ação se ele achar que cabe, que existem requisitos. Mas a jurisprudência é farta no sentido. Inclusive, várias outras cidades onde nós temos casos liminares, casos semelhantes, liminares e inclusive sentenças, com cargos iguais. Então, eu acho isso um absurdo. Outro absurdo que eu acho, e me desculpe quem pense o contrário, é vereador ir para cargo de chefia. Vereador foi eleito pelo povo. Para quê? Para legislar. E fiscalizar a prefeitura. Legislar, para quem não sabe, que a maioria deve saber, mas é criar leis. A maioria que eu vejo é só moção. A pessoa sabe fazer moção. Uma coisa muito comum aí na legislatura passada era moção para mudança de rua, né? Projeto, desculpa, para mudança de rua. Que é uma coisa totalmente desnecessária, né? Eu acho. E que causa prejuízos. Não tem para quê isso daí. Mas você homenagear, por exemplo, gosto de ver outro dia uma homenagem para o Dr. Raul, a Polícia Civil, a Polícia Militar,
é bom, porque você mexe com o ego da pessoa. Valoriza a pessoa que merece. Acho que até para o Sabonge, não sei se foi empresas grandes, né? Que estão há anos aqui. Isso, é legal isso daí. Mas existem outros casos que são desnecessários. Não, tem casos, né? Que... Você nem conhece, ninguém conhece a pessoa, é um certo puxa-saquismo. É só, né? para falar que está fazendo alguma coisa. Ou seja, existem homenagens e homenagens. Umas são válidas, outras não. Outras não. A maioria é só para falar, eu estou fazendo alguma coisa. Mas para fazer emoção, eu faço da minha casa. De graça ainda. Não precisa disso. Não precisa ir lá receber 4, 5, 6 mil por mês. 5 mil por mês lá, para fazer moção. Então eu vejo isso daí. Então, o que a gente estava falando, na minha opinião, não, eu estava falando dos vereadores. Sim, verdade. Eu votei em você para você ser vereador, para você fazer lei e fiscalizar o executivo. E você batalhou pelo meu voto. Certo? Aí você votaram em mim aqui, pena, virei vereador. Aí vem o prefeito e me chama para ser secretário. E eu saio, simplesmente largo meu cargo de lado, entra alguém que não foi eleito. Alguém que não foi eleito. Que é suplente. Que é o suplente. E eu estou lá na prefeitura do lado do prefeito. Eu, sinceramente, meus pêsames para quem fez isso. Pode gostar, pode não gostar, mas na minha opinião... E por que você acha que a prefeitura insiste no que você diz que é uma ilegalidade de criar cargos comissionados e não concurso público? Que seria algo que não daria problema, claro, que se feito dentro da lei. Lógico, concurso público não vai passar o que ele quer. Que o prefeito quer, que os agregados dele querem. Um cargo comissionado é um cargo de livre escolha. Ele contrata eu posso quem escolher quer. quem eu quiser. Então é que vamos dar nome aos bois aqui, por exemplo, no caso da criação dessa Secretaria da Juventude. Pelo amor de Deus, Secretaria da Juventude aqui, então vamos criar a Secretaria do Motociclismo. Eu sou motociclista, eu quero a Secretaria do Motociclismo também. Ou a Secretaria do Idoso, Secretaria da Meia-Idade, Secretaria do Nenê. Quem que vai para essa Secretaria da Juventude? O Fernando Oliver. Quem é o Fernando Oliver? É o assessor do Thiago Matias. Quem é o Thiago Matias? O Thiago Matias era o vereador que estava dando paulada no Ricardo Raimundo. Estava contra o Ricardo. Agora está lá de mão dada com o Ricardo. Então, por ele estar de mão dada com o Ricardo, o assessor dele vai ganhar um cargo. O assessor dele, se eu não me engano, um assessor hoje de vereador ganha em torno de 2.000 e pouco. Não sei. Estou falando besteira aqui. É o que eu ouvi, eu não tenho certeza. E esse assessor é pago pela Câmara. Isso, é pago pela Câmara. Que fique bem claro, não é pago pelo vereador que o contratou. Não, é a Câmara, né? O vereador indicou ele é assessor. Então, ele recebe o salário dele. Mas se não me engano é 2.000 e pouquinho, uma coisinha assim. E agora, ele vai ser o secretário da Juventude. Um salário bem maior do que ele recebia. Não sei o certo o salário do secretário. 7 ou 8 mil por aí, se não me engano. São vários ali cargos criados e vários níveis de salário também. Então tem, mas com certeza mais do que ele ganhava. Então tudo isso é um jogo político, um jogo nefasto. Isso daí causa muito prejuízo para a nossa sociedade. Porque ao invés de a gente estar correndo atrás de fazer uma cidade melhor, uma cidade linda, pô, tá jogado as traças. Teve um hospital fechado. A Santa Casa não vai assumir o São Francisco, disso eu já sabia desde o começo, que se a Santa Casa assumir o São Francisco, da sucessão. Vai assumir a dívida. Ela vai querer pegar uma dívida de 20 milhões. E a questão é a seguinte, a Santa Casa vai dar conta? Vai quebrar a Santa Casa, não vai dar conta. Aí o UPA não quer que o UPA funcione. Então o que a gente estava falando, na internet é legal você jogar várias coisas. Porque o UPA dá prejuízo, que não sei o quê. Peraí. Mas o UPA não é feito para dar lucro. O poder público não é feito para dar lucro. Não, é que não dá certo, que não aguenta. Não, peraí. Olha, o gasto do UPA é de mais de 600 mil reais por mês. Bom, puxamos que eu faço parte da Tutra. Para quem não sabe, a Tutra é uma organização, uma associação civil, sem fins lucrativos, e tem por finalidade fiscalizar
os atos públicos. Os atos públicos. Né? Licitação e outro tipo de... Né? E a gente tem, então, somos formados temos lá advogados, contadores, ex-policiais, delegado de polícia. Está faltando um promotor e um juiz, ainda a gente está tentando, mas... então, professores... Mas um promotor e um juiz pode fazer parte de uma organização dessa ou tem que ser um ex-promotor e um ex-juiz? Seria melhor um ex. Ou seja, ele tem conhecimento, mas porque ele não daí está mais ligado ao judiciário. Isso, porque daí senão ele ficaria impedido, né, de julgar um caso que a Tutra chegasse porque lá dá um conflito de interesse. Ele fica suspeito, né? Que ele participa da Tutra e vai denunciar ele que vai julgar. Então, quer dizer, ele já formou, já tem a opinião dele. Então, não pode. Pode até fazer parte da ativa, mas aí se cair com ele vai ter que se declarar suspeito. Então é melhor pegar algum aposentado. Então, nós temos uma retaguarda muito grande aí, entre vários ramos da sociedade. Temos engenheiro civil. Então a gente se juntou, nós nos juntamos e criamos a Tutra aí para poder denunciar esses tipos de mazelas que acontecem na nossa sociedade. E está sendo muito bem aceita também. Está fazendo um trabalho bastante legal. E a gente estava falando dos cargos, né? Sim, da mudança, de vereador para... Então, esses cargos aí, é o que eu falei, são inconstitucionais, com certeza vão ser derrubados. E a gente tinha que estar correndo atrás de outra coisa. Porque Tupã está numa situação muito difícil. Inclusive pagar melhores salários para os professores municipais e não só isso, dar melhores condições também. Peraí, porque uma coisa que eu não entendo, não tem dinheiro. Mas, não tem, como que não tem dinheiro, senhor prefeito? Como que não tem dinheiro? Mas tem dinheiro para criar cargo comissionado. Que é uma pessoa que vai ficar lá, que não vai entrar por concurso público, que ela é nomeada, assim que entra outro prefeito, ele pode tirar e colocar outra pessoa, entendeu? Isso daí serve para você, é um jogo político, serve para você criar aliados ali. Ou até pagar favores, não sei. Mas é inconstitucional, isso daí é legal e tem que ser derrubado, isso não existe. E o prefeito mandou... Aí fala que não tem dinheiro, por exemplo, só te cortando aqui, não, Eduardo. Sim. Pode acabar, sim. Como que não tem direito? Como que não tem dinheiro? Porque o impacto financeiro desses cargos comissionados são de 10 milhões de reais nesses 3 anos, porque vai começar agora em 2018, né? Então vai ter mais 3 anos. Se continuarem todos os cargos, 10 milhões de reais. Em 3 anos. Em 3 anos. Aí não tem dinheiro pro UPA. Não tem Aí vem com essa história que outras cidades não pagam. Muitas pessoas escutam isso. A prefeitura solta aos ventos. Aí, as outras cidades do consórcio CRIS não pagam. Então, por isso, aí sobra tudo nas costas da prefeitura de Tupã. Mentira. Você entra lá no site do Tribunal de Contas, vê lá. A Tutra entrou e nós fizemos uma reunião. Até setembro do ano passado, o consórcio estava recebendo em torno de 900 mil reais e a despesa do UPA era 600 mil. Explicando então, estava tendo um superávit. Explicando o que é o consórcio. Esse consórcio CRIS é um consórcio formado por várias cidades da região de Tupã, Queiroz, incluindo Tupã. Isso. Queiroz, Iacri, Arco-Íris, Herculândia. Acho que são 7 ou 8, se não me engano. E esse consórcio administra. Mas depois tem que falar uma boa do consórcio CRIS também, então vou ter denúncia com o consórcio CRIS. Esse consórcio administra. E paga, né? Mantém o UPA, mantém o UPA, isso. E parece que postos de saúde também recebem um pouco. Alguns PSFs, né? O PSF. Ele administra essa área da saúde. E aí falar que a cidade, por exemplo, as outras cidades não estão pagando, é mentira. É mentira porque é o seguinte, está lá no site do Tribunal de Contas que Queiroz, por exemplo, pagou 200 mil reais durante o ano. Então Queiroz lançou aquilo lá. Se lançou, o dinheiro entrou lá. Está lá no tribunal, no site do Tribunal de Contas. Não tem como ir contra. Então, eles pensam que o povo é tapado.
É que eu falei, a questão que eu falei agora há pouco da internet. Você tem que né? procurar, a As internet pessoas tem não se deram coisa. conta ainda. Não, chega lá e joga uma coisa e todo mundo acredita, todo mundo. Não, gente. Tem que procurar, não custa você procurar um pouquinho, você acha. Os 2 minutinhos que você perde ali procurando, você achou já. E sobre esses cargos comissionados, o ex-prefeito Manuel Gaspar, no seu último mandato, teve problema. Ele teve que dispensar. Né? E caímos no mesmo, literalmente, no mesmo problema. São exatamente os mesmos cargos, trocando em miúdos. Mesmo problema que aconteceu com o prefeito anterior está acontecendo com esse. E o que é essa nova denúncia aí sobre o CRIS que você citou? Então, isso é uma denúncia da Tutra, né? Nós verificamos, através de pesquisas na internet, que o consórcio CRIS, que administra, né, já falamos aí o UPA e alguns PSFs, ele não tinha transparência. O portal de transparência, existe uma lei de transparência, né? E o portal dele na internet, você clicava lá na transparência, era tão transparente que não aparecia nada. Aparecia talvez o nome... Não aparecia nada, aparecia uma tela azul. Não, porque às vezes aparece o nome lá, mas não aparece o valor, não, por exemplo. Nem isso. Era pior. Quando foi feita a denúncia, não. Era isso daí. Não tinha nada. Então, a Tutra fez a denúncia, falou assim, olha, doutor promotor, o site aqui não tem a transparência, porque nós precisamos verificar o que entrou para o consórcio e o que saiu para a gente chegar numa conclusão. Só que é isso. Só para poder analisar. Ou seja, que é uma prestação de contas. Prestação de contas, exatamente. Todo mundo que mexe com dinheiro público, ele é obrigado a prestar contas. Hoje, se você entrar na internet, você fica sabendo o salário de um delegado de polícia, do juiz. Inclusive, empréstimos aparecem lá. Não sei se você já entrou, Eduardo, ou alguém da população aí já entrou, mas você entra lá, você vê. É o portal Transparência, eles são obrigados. Não é preciso ter senha, nada, o acesso é aberto. Acesso é aberto, você vai ver o valor que um delegado ganha e os empréstimos. Inclusive, empréstimos aparecem. E aparece o líquido que ele recebeu no mês. Aqueles empréstimos consignados. Isso, aparece. Eu procurei de vários amigos. Aparece lá. Tem muitas denúncias aparecendo aí, que o juiz recebeu 60 mil, 70 mil no Mato Grosso. Só puxar lá no portal Transparência. Não sei aonde. Né? Então, a denúncia do consórcio CRIS foi isso. Foi uma notícia para o promotor de que não existia essa prestação de contas. E isso está rolando ainda. O consórcio já foi chamado. Eles mudaram alguma coisa. Tanto é que na época que nós fizemos a denúncia, né, a Tutra fez a denúncia, estava ainda marcando no site como presidente do consórcio a prefeita de Arco-Íris, se não me engano. E, na realidade, o já presidente já tinha mudado. O site estava abandonado. Estava lá por estar. E aí o promotor foi lá, chamou, explicou para eles que não poderia ser foi assim. Foi corrigido já? Com toda a educação. Foi corrigido em termos, porque não está do jeito que nós achamos que tem que estar. Não está completo? Não. A Tutra foi intimada a se manifestar sobre a apresentação da defesa deles, onde eles mostraram um monte de balancete, colocaram esses balancetes lá, mas nós não queremos balancetes. Nós queremos saber, olha, recebemos 1 milhão esse mês. Gastamos nisso. E gastamos, por exemplo, 900 mil, 1 milhão e 200. Mas no quê? Quero nota. Eu quero ver todas as notas. Porque daí você tem uma forma de controlar. Porque às vezes a nota pode... Você sabe muito bem que você tendo a nota, você vai ter a origem do dinheiro. O dinheiro veio da prefeitura. O dinheiro saiu para quem? Para a empresa tal. Então vamos ver. Bom, até aí está certo. A matemática bate. Agora, o que a gente vai fiscalizar? Esse produto foi realmente recebido? Esse produto foi recebido? Ou pior, esse produto vale o preço pago? Por exemplo, R$100? Sendo que o outro produto de valor idêntico a 50? Pode haver. Pode existir ou o mesmo produto em outra loja. Às vezes o mesmo produto em outra loja é mais barato. Ou esse produto é de qualidade, compatível para aquilo ali. Por Quem exemplo, é o dono da empresa?
É algum Tudo parente do prefeito, algum parente do tudo vereador isso. X? Então, Y, não é através preciso da fiscalizar. transparência, você consegue ter acesso a todas as informações e, se for o caso, ter base, ter fundamentação para levar isso adiante, levar para o promotor público e falar, olha aqui, tem alguma coisa de errado aqui, doutor. E ele que vai fazer a denúncia. E vai se apurar, assim como está correndo a denúncia lá dos cheques, do carnaval, que o Manuel Gaspar sacou e o filho dele. Está correndo o processo. O ex-prefeito está com bens bloqueados no valor de 4 milhões. Está correndo. Se no final for condenado, vai ter que pagar esse dinheiro. E como já está com dinheiro, os bens bloqueados, casas, contas bancárias, for condenado, paga, acabou. Entendeu por quê? Porque fez errado. Então, a administração pública é algo muito sério. A gente tem que levar muito a sério. São muitas coisas, é uma máquina complexa. Existem leis. A pessoa não pode deixar que aquilo é dele. O que faz do jeito que quer. O que eu vejo hoje parece, é meu. Não, não é meu não. Isso é público. O que é público É de tem que todos. ser prestado contas, é de todos. Você está tomando conta de um negócio que não é seu. É muito sério isso. E qualquer escorregado que você der, às vezes até sem querer. Às vezes não é má fé. Até sem querer. O Thiago Santos mesmo, que era ex-prefeito, outro dia conversando com ele, me disse, poxa, Pena, uma vez o Manuel Gaspar foi viajar para não sei para onde e eu assumi como vice-prefeito. E tinha que assinar um contrato, renovar um contrato. Mas me passaram, eu não renovei. Tomei uma multa de 9 mil de pagar do meu bolso. Porque o prefeito não sabe de tudo, ele precisa de uma assistência jurídica. Aí que tá, você tem que formar uma E se a assistência equipe. falha, ou qualquer outro tipo de assistência, o técnico falha, Falha todo o erro sistema. é dele, né? O erro Sobra para ele pagar a conta É. no final. Entendeu? Então não que o Thiago roubou isso daí. Não, o Thiago não roubou. O Thiago esqueceu. Quer dizer, ele nem sabia foi um que erro, tinha né? Ou dele ou de outra pessoa. Foi de outra mas foi um pessoa que erro. não passou para ele assinar. E ele teve que pagar pelo erro de outra pessoa. Porque ele é o responsável em última Isso. análise, né? Então já é complicado você ser prefeito. É uma coisa que eu nunca seria na minha vida prefeito. É muito complicado. A pessoa tem que ter peito mesmo. E o que eu vejo na administração do Ricardo é o seguinte, eu não digo que ele é desonesto. Ele é uma pessoa que até então para mim ele é honesto. Só que ele não tem pulso. Ele está sendo, para mim ele está como uma marionete. Pessoas ao redor dele mandam mais que ele. É isso que eu vejo no nosso prefeito aqui, infelizmente. Ele, acho que caiu de paraquedas, acho que ele não achou que fosse ser eleito. E eu vejo que ele está sem força agora, tentando construir uma força política aí, mas ele em si, parece que ele não tem domínio da máquina pública ali. Ele não tem firmeza no que ele fala, ele não tem firmeza no que ele faz. É a minha opinião. Minha opinião é essa, que quem controla a cidade, quem bate o pé, são outros ali, menos ele. E o prefeito é o que tem que bater o pé. Se o prefeito não bater o pé... Para acertar ou para errar, se for para o caso. Para acertar ou para errar. Nunca ninguém acerta ou erra totalmente, né? Infelizmente acontece. Às vezes, porque, e outra coisa também, não adianta meter o pau no prefeito também e falar assim, mas, poxa, dá tantos mil reais de verba para Santa Casa ou para São Francisco. Existem limites legais também. Existem limites que você não pode ultrapassar. E a Santa Casa ou qualquer outra instituição para receber. Às vezes tem coisa que o prefeito também não pode fazer. Não, e ela não pode estar devendo para a prefeitura. Não adianta você botar a culpa no prefeito que fechou o São Francisco. Só que a administração do São Francisco hoje está na mão da Rosângela Urel. Gaspar. Isso. Que não é parente do Manuel Gaspar. Não é. Eu até achava que era, mas não é. Não é. Então tá nas mãos dela, mas aí é a prefeitura que indica. Então acaba misturando ali, entendeu? Mas tem coisa, por exemplo, que não adianta a prefeitura, ela não pode pegar um dinheiro e dar para mim. Para o André, vou dar um dinheiro para o André. Não pode. Então tem leis que eles têm que seguir e não adianta a gente cobrar certas coisas que o prefeito também não consegue fazer. O que a gente tem que cobrar é o que ele faça, o que está dentro da possibilidade dele. E aí eu vejo uma incongruência muito grande
em você em se criar, criarem vários cargos comissionados que vai ter um impacto de 10 milhões de reais, e depois vem a público e fala que não tem dinheiro para tampar um buraco numa rua. Espera aí. A conta não bate. Você vai me desculpar, mas a conta não bate aí. Então é uma coisa que eu brigo e vou até o final. É uma luta difícil e por isso que eu falo a todos aí que estão me ouvindo agora, que a gente tem que ver uma coisa errada, criticar, sim, pode colocar no Facebook, pode. Mas se a pessoa não sair do virtual, Eduardo, O mundo real. e for pro real, não adianta. Não adianta. E não precisa ter medo de que em Tupã não tem nenhum matador, não tem coronel, não tem nada disso não. Já foi o tempo. Já teve, mas não tem mais. Já teve isso daí, não tem mais. Mete a boca, vai lá e faça. Exija. Se todo mundo começar a fazer isso, a coisa muda. Eles começam a ter Com medo certeza. do povo. Caso contrário, nós vamos ficar nessa daí pro resto da vida. Pena, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pela entrevista, uma honra para mim estar aqui sendo entrevistado por você. E a mensagem que eu tenho que deixar para a população de Tupã é que exijam seus direitos, procurem um advogado sempre. Nós temos a Defensoria Pública aqui em Tupã. Tupã é um ninho de excelentes advogados, tem um convênio com a Procuradoria. Então, se você se sentir prejudicado em qualquer coisa na sua vida, procure a Defensoria Pública, com qualquer advogado de sua confiança. E principalmente o Ministério Público com relação ao que a gente estava falando ali, que seriam denúncias com relação à administração pública. O Ministério Público não é um bicho de 7 cabeças. Pode ser feita a denúncia, reiterando por qualquer pessoa, não é preciso advogado. E ele vai te atender de portas abertas, não precisa ser advogado. Os promotores são super, hiper educados. Podem ir lá e sintam-se à vontade para falar o que quiserem, ou procurar a delegacia, o delegado vai te atender bem. A gente não tem que ter medo deles, muito pelo contrário, tem que agradecê-los. E a mensagem principal que eu quero deixar é que nunca abandone seu sonho e principalmente nunca deixe de fazer uma denúncia e deixe de correr atrás do que você acha que é certo. É isso aí, Eduardo. Pena, mais uma vez obrigado. Encerramos aqui este programa Conexão Tupã, que hoje recebeu a visita do advogado André Castro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e continue na TV Universitária.